Olá, feras! Olá, pessoal! Estamos no Conexão Provar Online. Meu nome é Sidney, sou professor de Geografia e hoje nós vamos ter uma aula sobre aquecimento global e mudanças climáticas. E, a princípio, eu quero que vocês façam uma reflexão sobre as imagens que vêm a seguir. Como vocês acabaram de ver, as imagens aí apresentadas são imagens que refletem os impactos que estão ocorrendo em decorrência do aumento do efeito estufa e causando o aquecimento da Terra, denominado para todos nós aquecimento global. E aqui eu lanço um questionamento: será que o homem está influenciando no clima do nosso planeta? Esta é a pergunta que é necessária para elucidação desses fatos. E aí nós vamos agora entrar nessa questão um pouco mais científica e investigar o aquecimento global e as mudanças climáticas através de quem? O que é o efeito estufa, o que é o aquecimento global e o que são mudanças climáticas. Próximo slide, nós temos aí o que é o efeito estufa. O efeito estufa é o nome dado à retenção de calor na baixa atmosfera da Terra, causada pela concentração de gases de diversos tipos. E é em função desse fenômeno natural que temos uma temperatura média na faixa de 15 graus Celsius. Sem esse fenômeno, a temperatura média da Terra seria de menos de 18 graus Celsius. Ou seja, o que nós queremos explicar aqui é que o efeito estufa, ele não traz nenhum prejuízo para a vida na Terra. Ele sim faz com que haja a manutenção da vida na Terra, minha gente. Então, entendemos nesse primeiro passo que o efeito estufa ele é benéfico. Bem, os gases de efeito estufa, que são os GIs, eles impedem a dispersão, certo, do calor que está concentrado na superfície terrestre, que esse calor volte para o espaço. Então, esses gases, dentro de um equilíbrio, eles são necessários. E que gases são esses? São dióxido de carbono, CO2, o gás metano, CH4, o óxido nitroso, N2O, os compostos de clorofluorcarbono, CFC, e o vapor d'água. A maioria deles, hoje, com essa ação antrópica, a ação do homem, estão vindo da queima dos combustíveis fósseis e também das queimadas em florestas, da devastação das florestas, e também são provenientes da agricultura. Então isso está intensificando o acúmulo desses gases na atmosfera, que faz com que retenha o calor e aumente as temperaturas do planeta terrestre. Bem, analisando esse infográfico aqui de como funciona o efeito estufa, nós temos a seguinte imagem, certo? A, B e C. A fala da radiação. Essa radiação solar ela atravessa a atmosfera, a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece essa superfície terrestre, certo? B, uma parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço, outra fica concentrada na superfície. E C, outra parte da radiação infravermelha é refletida pela superfície da Terra, mas não consegue deixar a atmosfera. Ela é refletida novamente em direção à Terra e é absorvida pela camada de gás que envolve a atmosfera. Então, gente, nesse caso, o efeito estufa que nós estamos mostrando aqui, ele é o efeito estufa natural, que por causa dele existe vida no planeta Terra, certo? É uma maneira de equilibrar toda a vida e a manutenção de vida na Terra. A partir do momento que nós vamos ter, nessa imagem C, a concentração maior de gases causada pela ação antrópica devido ao aumento do dióxido de carbono, principalmente, e do gás metano, nós vamos ter o seguinte, um acúmulo de poluentes impedindo a passagem desses raios infravermelhos de volta para o espaço, aumentando significativamente a temperatura
no planeta Terra. Continuando, minha gente, nós temos aí o que é o aquecimento global. A entrada da radiação solar tem que ser equilibrada, o que nós falamos anteriormente, por uma saída de calor enviada pela Terra. Quando atinge a superfície da Terra, a radiação transforma-se em calor e é, em parte, retornada para o espaço, quando, devido à existência dos gases de efeito estufa, fica aprisionada na Terra. Desse modo, a atmosfera atua como uma cobertura ou como um vidro de uma estufa, daí o nome efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, isso aí já ficou bem explicitado anteriormente. Entretanto, quando a concentração de gás de efeito estufa é excessiva, mais calor fica retido na atmosfera, aumentando assim a temperatura na Terra. E só para termos uma ideia, ao longo do século XX, a temperatura global aumentou em torno de 0,6 graus Celsius. O ano de 1998 foi o ano mais quente do século XX. A previsão é que a temperatura global aumenta em média 3 graus Celsius até o final do século XXI, com um aumento nos polos de ordem de 7 graus Celsius e inferior a 3 graus Celsius na região tropical. Isso quer dizer que, dentro desses padrões, de acordo com os climatologistas, seria insustentável o equilíbrio da vida na Terra, porque nós teríamos mudanças em todos os setores, desde a economia à questão também da vida na Terra. E aí, se nós estamos falando em quem conhece da causa, nós temos que falar do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC. Ele, no início desse século, publicou 3 volumes de relatórios sobre mudanças climáticas. E em 2007 ele reiterou as afirmações do primeiro sobre as mudanças do clima. Tal relatório aponta que a concentração de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera está em seu nível mais elevado em 400 mil anos. A partir da Revolução Industrial, o nível de CO2, um dos gases principais de efeito estufa, aumentou 31%, sendo o dióxido de carbono, CO2, um gás que absorve radiação infravermelha, que nós falamos anteriormente. Essa radiação infravermelha retém o calor. Com a ampliação de sua concentração, a temperatura tende a subir. O dióxido de carbono aumentou em concentração 280 partes por milhões em 1850 a 365 partes por milhões em 2000. Então as projeções indicam uma concentração de ordem de 700 partes por milhões no fim desse século, que também tornaria inviável a vida na Terra. Bem, e aqui agora quero compartilhar com vocês um mapa onde nós temos, durante o século XX, os países que mais emitiram gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, e aqui nós chamamos ele de dióxido de carbono antropogênico. Esse dióxido de carbono antropogênico é o dióxido de carbono emitido através das atividades humanas, ou seja, esse antropogênico vem do homem. Então nós temos aí os Estados Unidos como grande líder em potencial, certo? E a Europa. Nós vamos ver que só Estados Unidos e Europa, eles conseguem ter mais de 50% de emissão de dióxido de carbono do que o resto dos países do globo. Claro que hoje, no século XXI, nós temos algumas mudanças, como a China, que não está mais só nesse patamar, ela aumentou também as contribuições de emissão de gás de efeito estufa, e isso, de acordo com o protocolo de Kyoto, que nós vamos falar em uma próxima oportunidade, deveria ser diminuído. Esse protocolo de Kyoto foi assinado em 1997, porém os Estados Unidos se recusou a assinar esse mesmo documento. Bem, e agora algumas imagens que evidenciam, para nós fazermos uma reflexão da realidade sobre o aquecimento global. E aí vocês vão ter escolhido 2 locais específicos, o Monte Kilimanjaro, na África, Kilimanjaro, e também a Patagônia, na Argentina, certo? Em relação às consequências do aquecimento global, nós vamos destacar essa questão do aumento da temperatura. Se a temperatura, de acordo com os cientistas, ela pode aumentar entre 2 graus Celsius e 4,5 graus Celsius em relação ao período anterior à Revolução Industrial. Então, nós teríamos, em 2100,
uma estimativa de elevação de 3 graus Celsius. A possibilidade de severo derretimento de gelo no Ártico e da Groenlândia nos próximos séculos, outra consequência, e outra consequência é a cobertura de gelo da muito mais gelada Antártida aumentaria 2100 em razão de maiores precipitações de neve, o que contribuiria para amenizar o efeito do aumento dos níveis de oceanos em até 10 centímetros. E essas consequências também nós pegamos de acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Em relação também a essas consequências, é importante a gente entender essa elevação do aumento, elevação ao aumento do nível do mar, que ficaria entre 9 a 88 centímetros até 2100, ou seja, isso poderia provocar inundação de zonas costeiras, desaparecimento de ilhas, agravamento das erosões costeiras. A água salgada invadiria também algumas reservas de água doce e assim nós teríamos um problema também em relação ao risco hídrico. Em relação aos riscos hídricos, os recursos hídricos, a modificação dos padrões de precipitação, e isso vai afetar o suprimento d'água, como também a agricultura. As evaporações seriam mais rápidas e mais abundantes, e as chuvas seriam muito mais rápidas, provocando enchentes. Em relação à saúde, doenças propagadas por vetores associados à alteração de temperatura, principalmente a dengue e a malária, iriam ter incidência potencializada. Na agricultura, como já falei, as maiores temperaturas vão influenciar nos padrões de produção, a umidade do solo vai ser afetada pela mudança do regime de chuvas, a produtividade dos campos e pastagem será altamente afetada e a biodiversidade, que é onde nós precisamos também ter uma grande preocupação, essa diversidade biológica ficaria altamente ameaçada pela mudança de clima devido à extensão de diversas espécies. Desertos e ecossistemas áridos tendem a apresentar condições mais extremas. Um exemplo muito simples, o semiárido nordestino, o nosso sertão, que é uma área semidesértica, poderia vir a se tornar um deserto. Regiões montanhosas serão submetidas a um considerável estresse devido às atividades humanas. E fica aqui também para uma reflexão o resumo, através de um infográfico, do relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, onde ele vai fazer um resumo do que acontece hoje e do que pode acontecer no futuro em relação a essa questão do aquecimento global e o aumento do efeito estufa. Agora, feras, vamos a uma questão para sabermos se realmente foi compreendido essa questão do efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. Bem, discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirmava: a conservação do calor na troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas largas equivalentes à faixa do infravermelho, caracterizadas como calor sensível, que são retidas pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono, CO2, é o principal gás responsável em reter o calor na baixa atmosfera. Mas o vapor d'água, o metano, a amônia, o óxido nitroso, o ozônio e o clorofluorcarbono, conhecido como CFC, que destrói a camada de ozônio na troposfera e estratosfera, também são gases causadores do efeito estufa. Além desses gases, a nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são importantes contribuintes no processo de aquecimento da troposfera, uma vez que também atuam como barreira à livre passagem das radiações infravermelhas emitidas pela superfície. Climatologia, editora Oficina de Textos. A partir da leitura desse texto, conclui-se que as ondas que causam o efeito estufa se constituem principalmente de curta frequência com os raios X. B. Apenas o gás carbônico é capaz de reter calor suficiente para gerar o efeito estufa. C. O efeito estufa envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera. D. Os gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem interferir no recrudescimento do efeito estufa. E. O vapor d'água permite a livre passagem dos raios infravermelhos, o que causa sua livre reflexão para o espaço exterior.
De acordo com a questão, gente, a questão correta aqui é a letra D. E agora nós vamos mostrar para vocês por que a correta é a letra D. Resolução da questão, gente. A questão correta é a letra D, a alternativa correta. Por quê? Porque, de acordo com o texto apresentado, através do enunciado da questão, ela é apresentada uma reflexão sobre a emissão dos gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Dentre as atividades humanas responsáveis, é possível citar os vários exemplos, como agropecuárias, indústrias e a queimada de combustíveis, certo? Além da redução da vegetação, como nós já falamos, através de queimadas e da própria devastação das florestas. Então, a alternativa correta, letra D. Bom, galera, bom feras, bom pessoal, espero que tenham gostado. Essa foi nossa aula de geografia. Falamos aqui do aquecimento global, efeito estufa e as mudanças climáticas. Nossa próxima aula segue a mesma temática, só que nós vamos agora conhecer causas e consequências no nosso país, no Brasil. E este aqui foi o Conexão ProVale Online. Valeu!